Gente, vamos lá. Sem mais delongas. Abre comigo. O tempo já está voando. Sua Bíblia, eu ligo sua Bíblia. Quer que eu olhe para a câmera, Giovana? Tá bom aí o microfone, galera? Tá me ouvindo bem? Bianca mandou eu falar para fora. Eu tô falando. Lá. Abre Mateus 24, por favor. Deixa eu ver com o pessoal da... Oi, Eli. Vai dar bom aí? Então pode colocar aí já. Hoje a gente começa com muita alegria uma série de mensagens. Saiu aí? Aí, a arte que eu e a Giovana, mais a Giovana que eu, fizemos aí. Eu fiz 1%, né? Mas aquele 1% é importante também. Então, gente, Mateus 24, abre aí comigo. Eu vou ler primeiro os versos, depois a gente vai se achando, tá bom? Vamos, Mateus 24, a partir do verso 36. Deu bom aí, Dani, violão? Mateus 24, 36. Expulsaram daí, Dani? Todo mundo achou aí? Quem achou diz amém. Boa. Acho que a maioria achou, então eu vou ler. Mateus 24, 36. Nossa, faz tempo que eu não prego com fio, hein? Saudades. Diz assim: mas, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu vou ler o 38 de novo. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Ó Pai, neste momento eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender a Sua palavra, Pai. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Tu que és nosso amigo, Tu que és nosso conselheiro e companheiro em todos os momentos. Te agradecemos, Espírito Santo, por estar conosco aqui essa noite, Pai. Com cada um que está aqui, Pai. Obrigado por trazer eles aqui, Deus, em segurança. Que neste momento, Pai, nossos olhos sejam abertos para entender a Sua palavra. Espírito Santo, por favor, nos ajude, Pai, nessa noite. Conduza cada coração aqui, Pai. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, coletivamente, mas também individualmente também, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Repreendemos, Pai, todo tipo de impedimento, Pai, que não vem de Ti nesse tempo, Pai. Que possamos estar atentos, Pai, à Tua palavra essa noite. E que possamos sair daqui, Deus, transbordando mais e mais e mais de Ti, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode colocar outro aí, Eli. Nós temos um tema, então, para a nossa série de mensagens. Esse é não é esse aí. Aê! Hoje a gente vai entender as palavras do Mestre. Parte 1. Rapidinho. Então, eu queria, mais uma vez, sempre quando eu prego, mas hoje com muito mais afinco, encorajar vocês a pegar o seu celular e anotar. Pelo menos os textos, pelo menos aquilo que a gente vai estar lendo. Na verdade, se você puder anotar tudo, seria top. Porque por mais que a gente esteja gravando, eu acho, tá gravando, Gabi? Gabi, tá gravando? Por mais que a gente esteja gravando, Deus pode falar com você aqui hoje coisas que depois vão passar batido. Então, anote os textos, escreva do lado dúvidas se você tiver. O Vini falou um negócio que eu não entendi. Provavelmente vai acontecer isso com você hoje. Você vai ouvir algumas coisas que eu vou falar, vai ficar meio assim, cara, o que é isso? Não entendi direito. Depois, por favor, vem falar comigo, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Gente, quantos aqui sabem o que é escatologia? Levanta a mão.
Ou já ouviu falar, ou tipo, sei o que é, já ouvi falar. Legal. Quantos não sabem? Pode mandar não. Não sei o que é. Show de bola. Não necessariamente precisa saber para hoje. O que a gente vai ver hoje, galera? Na palavra. Nessa série manual Sobrevivência e Fim dos Tempos, que também foi a Gi que deu a ideia. A gente vai entender hoje o que Jesus falou sobre isso. Jesus falou que vai acontecer no fim do mundo, no fim das coisas. Ele falou. A gente vai entender isso nessa noite. Por quê? Primeiro, em um contexto pessoal meu, há muito tempo o Senhor vem falando no meu coração sobre isso. Sobre eu trazer para vocês aqui algo nesse sentido. Então, me alegro muito que vocês estão aqui. Eu sei que muitos não conseguiram estar, muitos poderiam estar, mas não quiseram estar. Mas vocês que estão aqui, eu fico muito feliz que o Senhor escolheu vocês para receber isso. Então, independente do que possa passar na nossa cabeça, tal pessoa podia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, você que está aqui, você precisa ouvir essa palavra. Serve para você, serve para nós, para todos nós que estamos aqui hoje. Então, o Senhor me falou no meu coração sobre escatologia. O que é isso, Vini? Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Ponto, não tem muito o que falar sobre isso. Ele é um estudo muito complexo. Por isso que muitas igrejas só não falam sobre isso. E o meu contexto pessoal é o seguinte, que eu queria compartilhar com vocês antes da gente entrar nesse assunto. Eu nasci em berço cristão, participo aqui dos jovens como um jovem desde 2013, então faz 10 anos que eu participo aqui. Que eu estou no louvor faz uns 9, participando do louvor. E, gente, desde o tempo que eu estou aqui, eu nunca ouvi alguém falar sobre isso. Aqui, no Ministério de Jovens, ou hoje é o Movimento Somos Sal. Eu sei que o Daniel estava aqui já nessa época, talvez ele vai poder dizer, a Ju também, o Ed também. Eu não me lembro de alguém falar, olha, Jesus está voltando e o texto é esse. Não me lembro, de verdade. Então, tipo assim, eu sabia, Jesus vai voltar, muito legal. Vou viver minha vida, vou estudar, vou tentar achar um emprego e aí ele volta e vai dar tudo certo. Eu achava que era isso. Então o Senhor veio falando no meu coração para que eu trouxesse isso para vocês. Mas existe um contexto muito maior. Se você acompanha qualquer igreja no Instagram, achei que tinha morrido ainda. No Instagram, se você acompanha alguma igreja no YouTube, se você acompanha alguma igreja no Facebook, além da nossa, você vai perceber uma movimentação nesse sentido. Nós temos falado, principalmente depois da pandemia, que deu uma assustada na galera, a gente tem falado um pouquinho sobre, será que o mundo vai acabar? Será que as coisas vão mudar tudo? Então, por conta disso tudo, o Senhor veio falando no meu coração, e eu queria trazer isso para vocês. Eu vou tentar ser extremamente breve, galera, de uma forma bem bacana, sem muita palavra esquisita para vocês, falar sobre isso hoje. Eu estou empolgado, eu estou cansado do louvor, mas eu estou realmente empolgado para falar sobre isso. E eu espero que vocês se empolguem também. Eu vou dizer isso por quê, pessoal? Até o final da mensagem vai ter muita coisa complicada e densa, e não muito legal que a gente vai ver aqui na palavra, Jesus falando. Só que no final vai ter uma coisa muito boa. Então, e não é a pizza, tá? Não me spoiler. É outra coisa. Mateus 24. Mateus 24, agora vamos para o 42, lá no finalzinho. Quase no final. Mateus 24, 42, diz o seguinte, galera. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite, a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. O que a gente precisa entender, galera, sobre o fim dos tempos? O Senhor pediu para eu compartilhar isso aqui com vocês antes da gente começar a ver cada uma das partes aqui. Gente, nós precisamos sair desse lugar onde nós estamos hoje, que é preso nessa rotina aqui do verso 38. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e estavam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Uma coisa que a gente precisa entender e sair desse lugar é essa zona de conforto que muitas vezes a gente se coloca. Pode até parecer que não seja. Para você falar, nossa, Vini, mas a minha rotina é muito doida. Meu trabalho ele é bem maluco, meus estudos, eu tenho bastante coisa para estudar.
Só que isso é confortável, galera. Porque se a gente só faz isso, tá muito fácil ser cristão. Tá muito easy, tá no nível básico de ser crente. Eu sou cristão, eu vou lá no sábado, domingo, às vezes eu faço uma coisinha ou outra para Deus ali. Na segunda e sexta, tá de boas. Eu acho que se eu tirar uma boa nota na escola é suficiente. Eu acho que se eu trabalhar legal, já tá bom já. Já tá bom, já tô sendo cristão. Só que isso, gente, as pessoas já fazem, quem não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus trabalha bem. Quem não conhece a Deus tira nota melhor. Eu digo isso porque eu tenho feito concursos na minha área e tem gente que me passa. E eu sei que não são crentes. Eles estudaram mais que eu. O básico eles estão fazendo. O que diferencia a gente das pessoas que não conhecem a Deus? Será que é o seu trabalho? Não, todo mundo aqui trabalha ou estuda. Então não é isso que vai diferenciar aquele que vai ser arrebatado. Não vou ter tempo de falar muito sobre isso hoje. Aquele que vai se encontrar com Jesus e aquele que não vai. Tem uma grande diferença. Então, Deus me pede para compartilhar isso aqui logo no começo. Essa palavra, essa série de mensagens é para tirar aqueles que quiserem, assim como o Senhor tem feito comigo, sair dessa zona de conforto. No final eu vou contar um pouco do testemunho que eu tenho em relação a isso. Porém, a igreja brasileira precisa se preparar para os eventos que vão acontecer antes da volta de Jesus. Aqui no Ocidente está muito de boa, galera, ainda, sabe? É muito tranquilo. Conforme o Senhor foi me encaminhando para isso aqui, e eu tenho compartilhado muitas coisas com o Eli também sobre isso, porque o Eli tem esse chamado mais missional, eu compartilho muito com ele sobre isso. Como é que é lá fora as missões? Quando o Senhor pega você, te envia para um lugar que não tem uma igreja como essa, não tem um violão como esse, não tem alguém para conduzir um louvor, não tem um data show, não tem nada, só tem bala na sua cabeça ou uma faca, é isso que tem para você ir lá. E o Ocidente está muito fácil, está muito de boa, mas algumas coisas têm começado a acontecer. Então, se você acompanha jornal, nem sei se alguém acompanha isso na TV, mas se você vê, eu vou dar só um exemplo para você. No norte aqui do Brasil, um padre foi processado, cara, porque ele pregou contra o homossexualismo. Basicamente isso, dentro de uma igreja, através da palavra, ele pregou. Ele não estava numa praça, ele não estava num colégio, ele não estava em outro lugar. Ele estava na igreja católica, pregando sobre isso. E simplesmente processaram ele. Porque, não, isso está errado, você não deveria falar isso. Processaram ele. Então, algumas coisas começaram a acontecer aqui no nosso país e a igreja precisa se preparar. Mas existe um outro motivo que pode acontecer de passar pela sua cabeça ou você ouvir alguém falando, não, fica tranquilo, antes de piorar, Deus pega nós e leva. Só que, humildemente falando, eu sou um mero estudante desse conteúdo. Eu olho para o que Jesus vai falar aqui e não é isso que eu entendo que vai acontecer com a igreja. Na hora que piorar, Jesus pega nós e vai ficar todo mundo aqui. Não é isso que eu enxergo através da palavra. É isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Sem mais delongas, então, agora, depois dessa introdução zona, vamos para o verso 1 do capítulo 24. Vamos verso por verso, talvez eu pule alguns por conta do tempo. Nós vamos tentar pegar as partes mais importantes. Verso 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Gente, estudar sobre o fim dos tempos tem que voltar um pouco, mas não dá tempo para a gente ver os outros capítulos. Mas resumão básico do que vai acontecer aqui. É aquele momento da galera pegar e jogar as oliveiras lá, Jesus pegar o jumentinho, a música do Dani, tá ligado? O jumentinho e tal, vindo e tal, celebra o rei. Então tá lá Jesus do jumentinho, a galera, Jesus, Jesus, Jesus. Por que a galera faz isso? Será que é porque, tipo, é Jesus, ele é top? Não. Eles achavam que Jesus ia chegar lá, ele ia tacar o pau em Roma, ele ia derrotar todo mundo, tipo um super-herói, assim. Ia jogar raio laser e falar, não, acabou, estão tudo liberado, os judeus vão dominar todo mundo. E aí, eles estão lá comemorando isso, Jesus chega e em vez de ir lá para Roma, ele vai para o templo. Ele desce o pau na galera dentro do templo. É como se ele estivesse vindo lá e a gente, Jesus está vindo, mano. Ele vai lá na prefeitura, tirar os corruptos, sei lá, se houver. Ele entra aqui e começa a descer a porrada. É basicamente isso que ele faz. Ele vem primeiro para dentro do templo, que era a igreja, naquela época representativa, né?
E lá ele quebra tudo, ele fala sobre como o templo vai ser derrubado e tudo mais. Ele desce a lei nos fariseus e nos escribas. E as pessoas ficam, ué, por que ele está fazendo isso? Por que Jesus fez isso? E ele sai do templo. Então seus discípulos ficam, tá, beleza, então ele não vai dominar tudo. Então o que ele vai fazer? Aqui é onde a gente chega. No verso 24, né? No verso 1 do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Ele disse, não está vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3 vai dizer o seguinte: então ele se assenta no Monte das Oliveiras. Os discípulos se aproximam dele em particular, dizendo, dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então os discípulos, eles ainda acreditavam que Jesus ele ainda ia fazer isso. Ele ia lá em Roma, ele ia governar, tipo, sei lá, ia dominar tudo. Eles acreditavam nisso. Porque isso está na Bíblia, galera. Isso foi profetizado. Isso vai acontecer. Só que houve um erro ali de estudo do pessoal naquela época. Acharam que isso ia acontecer primeiro. Mas isso vai acontecer. Então os discípulos perguntam para Jesus quando isso vai acontecer. Quando que o templo seria destruído e quando que iria acontecer a volta, o retorno dele, quando o reino dele seria estabelecido. Tudo que a gente fala a partir daqui, galera, tem a ver com o reino. Pensem em reino. Para nós não é muito normal, porque aqui no Brasil é uma república, então é um pouco diferente. Mas, tipo, de uma monarquia, por exemplo, que tem um rei, tá? Mas tentem lembrar lá da época que você estava de história, quem está fora do colégio ou quem está estudando. Pensem em reinado, pensem em rei, pensem em nações que têm reis. Então pensem sobre isso, porque assim será quando Jesus voltar. Qual é a primeira coisa que a gente precisa entender? Você fala, nunca estudei isso, Vini, estou me sentindo meio perdido. A primeira coisa que você precisa entender, se você quiser anotar, é o princípio das dores. Por que que Jesus ele vai usar essa palavra, ou esse tipo de linguajar? A analogia que Jesus vai usar aqui nos textos, a gente vai ler, versos 4, 5, 6, 7 até o final, uma linguagem de gravidez ou gestação. A Ju, tá grávida aí, pode daqui a um tempo falar sobre isso. Mas essa é a linguagem que Jesus ele vai usar para o retorno dele, como se fosse uma gestação. Vai aumentando, a gente está enxergando algumas coisas, mas vai chegar um momento que vai começar a doer. É a hora que está chegando perto. Então é essa analogia que Jesus vai usar. Por isso tem o princípio das dores. A primeira coisa que a gente precisa entender. Então, vamos para o verso 4. O verso 4 diz assim, Jesus lhe respondeu essa pergunta, né? Como que você vai vir, reinar e tal? Quando vai ser o fim? Ele respondeu o seguinte, tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, vamos lá comigo. A dor 1 é falsos cristos. Vamos repetir lá? Dor 1, falsos cristos. Beleza? E depois eu vou falar rapidinho do anticristo, porque polêmicos, todo mundo gosta de falar disso. Vou falar rapidinho. Falsos cristos, galera. Alguém tem uma versão que diz acautelai-vos? Levanta mais a tua mão, Bianca e Ivonete. Essa versão é a mais fiel. Jesus fala o seguinte para nós hoje. Acautelem-se. O que é isso? Sobre o retorno de Cristo. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber? Eu preciso entender isso com cuidado, com discernimento. Cara, se você for para o YouTube colocar escatologia, você vai ter um monte de cura lá. Cuidado para fazer isso. Tem um monte de doideira, uma galera muito doida falando sobre um monte de coisa. Então a gente precisa se acautelar, discernir com cuidado. Um pouco para frente, tá? A perna aqui. Precisamos discernir com cuidado o que ele está falando. A gente precisa conhecer isso aqui. Quando eu estava aí onde você está, meus 13, 14, 15 anos, eu achava o seguinte, não, pastor tem que saber isso aí. Eu não preciso saber, não. Eu leio um pouquinho na Bíblia, e aí tudo vai ficar bem. E eu toco bateria, e é isso, muito legal a minha vida. Na época, eu tocava mais bateria. Não, galera, não. Com certeza, o pastor precisa saber mais. O líder precisa saber mais, mas todos nós precisamos discernir. Porque senão só vai subir pastor e líder. Não faz sentido nenhum. Então nós precisamos discernir isso. O que a gente precisa entender sobre falsos cristos? O mundo hoje está procurando um salvador.
está procurando alguém que vai salvar eles. Será o governo? Ano passado o Brasil caiu nessa, infelizmente. Esse lado de cá, o lado de cá. Quem vai nos salvar? Quem vai nos abençoar? Então, foi enganado por um governo. O mundo procura um salvador. Procura alguém, uma pessoa que possa salvar eles dos problemas que eles têm. O mundo espera isso. Então as pessoas depositam sua confiança, até mesmo seu dinheiro, em homens, em líderes, governantes, governos, ideologias, etc. Esperando que isso salve elas, daquilo que elas não gostam, daquilo que atrapalha a vida delas. E para cada dor que eu vou falar aqui, que são acontecimentos da volta de Cristo, algumas delas eu vou dar um contraste do que a gente precisa fazer. Outras não, por tipo, terremoto, o que eu preciso fazer? Sai correndo, mano, sai, foge, não tem o que fazer. Tipo assim, tá abrindo o chão, mano, tchau pessoal, estou indo, estou fugindo, porque não tem o que fazer. Agora, e um falso Cristo? Será que tem algo que eu possa fazer? Se aparece um falso Cristo? Eu não estou nem falando desses que tem na televisão, tá? O que eu tenho que fazer? O que nós precisamos fazer? 1 Tessalonicenses 1, abre lá comigo, rapidinho. Talvez eu precise fazer parte 1 do 1, porque não vai dar tempo de ver tudo hoje. Mas tudo bem, é só você colocar 1 lá. Gente, pra vocês saberem, tá? Ela não vai ser uma série seguida, então sábado que vem não vai ser eu que vou trazer a mensagem. Mas nos próximos meses, quando vocês me verem aqui, saibam que vai ser essa série de mensagens aí, beleza? E é por isso que a gente está gravando também. Uma galerinha faltou. 1 Tessalonicenses, ó, palavrinha. Capítulo 5, lá no final. Você deve ter achado já, porque eu não achei. 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5, 1. Diz assim, irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas. Paulo aqui, né? Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Parênteses. O que é o dia do Senhor? Isso que eu falei para você anotar aí, mano. Tem muita coisa. O dia do Senhor é o dia que ele vai brotar do céu. É isso aí. Todo mundo vai ver. Jesus voltou, quem é isso? Para nós que somos cristãos, a gente vai falar, mano, começou o bagulho doido, a coisa vai acontecer, vai ficar agora começa a ficar legal. Para quem não conhece Jesus, vai falar, mano, que terrível. Que isso, tá vindo do céu? Que isso? Então esse é o dia do Senhor. 3. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhe sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida e de modo nenhum escaparão. O que acontece, galera? Vai começar a acontecer devagar. O governo, ideologia, as pessoas vão dizer paz e segurança. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Só que nós, se conhecemos a palavra, a gente vai saber que isso não é uma verdade. Vai ser uma falsa paz e uma falsa segurança. A gente vai entender isso porque daqui a pouco, tá bom? Verso 4 diz assim, mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vamos pular porque eu não tenho muito tempo. Vamos para o verso 9. Diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, quer vivos ou mortos, com Ele vivamos. Então, o que a gente precisa fazer? Bem básico, galera. A gente precisa esperar em Jesus. Nós precisamos aprender a esperar em Jesus todos os dias. Eu quero receber alguma coisa, eu quero algo, eu preciso esperar em Jesus. E eu sei que aqui, graças a Deus, nós não somos daqueles que esperam em governos humanos. Eu fico muito feliz por isso. Porque a gente faz a nossa parte, mas, galera, esperar num governo humano, isso não faz nem sentido. Esperar que um homem possa nos ajudar, um ser humano como eu e você, fale pecador, não dá. Então, é difícil falar sobre isso, mas não é que vai ser ruim para nós, mas as coisas não vão ficar melhores. As coisas vão ficar piores. Dia após dia está pior. Dia após dia.
Você vai para o noticiário, é morte, dor e mais sofrimento acontecendo. Então, nossa esperança precisa estar pautada em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o verdadeiro Senhor. Porque a Bíblia vai falar o seguinte: não se pode servir a dois senhores. E lá Jesus ele fala em Mateus 6 do dinheiro, mas existem outros senhores. E até meu patrão pode se tornar um senhor na minha vida. Se ele falar assim, olha, aí o empregado vai lá e mata a tal pessoa. Cara, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o meu Senhor Jesus diz, não matarás. Então eu tenho um Senhor que está acima de todos os senhores da minha vida. Todos aqueles que me mandam ou comandam. Está o Senhor Jesus. Então a dor 1 vai se levantar falsos cristos. Falsas pessoas onde vamos olhar e falar, esse cara vai salvar. Essa pessoa vai nos salvar. Essa pessoa vai nos tirar da pobreza, sei lá. Não, isso é uma falsa redenção. Só Jesus pode nos salvar. Essa noite, daquilo que nos aflige, ou quando ele voltar. A próxima dor, galera, infelizmente não há tempo de falar do anticristo. Sinto muito. A gente vai falar mais pra frente, fica tranquilo, tá? Repita lá comigo. Dor número 2. Guerras e rumores de guerras. Volta para Mateus 24. Deu boa ou falsos cristos? Deu para entender, galera? Não é tipo assim, alguém que vai chegar... parênteses, tá? Vou comentar rapidinho disso. Bom, eu não sei quem me segue no Instagram, mas eu posto alguns conteúdos nos Close Friends sobre isso que eu estou falando aqui, de uma forma um pouco mais profunda. Se você quiser, me segue lá e eu coloco você lá nesse grupinho, beleza? Lá do Instagram. Eu falo um pouco sobre Israel lá, tá? Esse texto aqui para Israel é uma outra, um pouquinho diferente, uma vibe um pouco diferente. Por quê? Porque o povo judeu, a maioria deles, não acredita que Jesus veio. Eles não acreditam. Se espalhou uma ideia de que foi tudo invenção, que Jesus não ressuscitou, que ele era só um homem. Então, a maioria dos judeus hoje está lá acreditando que ele vai voltar, que ele vai vir, na verdade, pela primeira vez para reinar. E é por isso que muitos podem ser enganados por falsos cristos, ou até mesmo pelo anticristo. E a gente precisa orar por Israel, porque eles são importantes. Hoje a gente não vai conseguir entender isso, mas eles são muito importantes até o retorno de Cristo. Porque eles são como se fosse o irmão mais velho para nós. Um pouquinho mais velho, que veio um pouquinho antes de nós. Então a gente precisa respeitar e orar por Israel, para que eles não venham ser enganados e que eles venham conhecer a Jesus. Mateus 24, verso 6 diz assim, Jesus falando, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiquem alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Tá bom até aqui. Gente, para quem estudou história, eu gostava muito de estudar. Talvez você fique, mas não teve tanta guerra? Como assim? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, guerra no Vietnã. Quantas guerras tiveram? Sim. Mas tudo que Jesus está falando aqui, pense da seguinte forma. Isso vai ser intensificado. Vai ser intensificado. Vai se levantar mais nações que irão lutar contra outras nações. Isso não é só a palavra que diz. Estou lendo um livro, se você gosta mais de ciência ficção, como eu, chamado 2084. E esse livro, com base em dados que alguns cientistas fazem, eles estão prevendo muitas guerras vão acontecer no mundo por falta de comida, falta de água, falta de espaço. Isso vai acontecer. Então, Israel voltou a ter guerra, está tendo algumas, eu ia falar tretas, está tendo algumas tretas lá na, como é o nome disso? Fronteira entre o México e os Estados Unidos. Isso vai começar a ser intensificado. Guerras e rumores de guerras. A gente não fica tipo, será que os Estados Unidos vai entrar em guerra com a China, com a Rússia e vai acontecer? Rumores de guerras. Isso vai ser intensificado. Mas qual que é o contraste disso para nós que somos cristãos? Aqui Jesus ele diz o seguinte para nós: não fiquem alarmados. O que é ficar alarmado? É tipo assim, perder o sono. Ai meu Deus, caramba, vai acontecer alguma coisa comigo, com minha família, o que vai acontecer? Não fiquem alarmados.
Por que não? Ele fala para a gente não ficar alarmado, porque no verso 6, no final, ele vai dizer: ainda não é o fim. Isso ainda não é o fim. Então, estava falando isso com louvor hoje, antes aqui de começar o nosso tempo. Jesus, ele pode voltar hoje? O que vocês acham? Ele pode voltar hoje? Pode. Agora, será que ele vai voltar? De acordo com a palavra? Não. Ele tem poder de voltar hoje se ele quiser? Claro que sim. Só que existem algumas coisas que ele está falando aqui que vão acontecer. E ele não vai contra o que ele mesmo fala. Então ele está falando, olha, vai ter falsos cristos, vai ter guerras e rumores de guerras. Isso vai ser intensificado. Isso vai ser aumentado. Então a gente precisa se apegar a isso. E a direção que Jesus nos dá é a seguinte: não fiquem alarmados, não fiquem assustados, porque o resto do mundo vai começar a fugir. Vai aumentar essa ideia de, não, vamos para outro país. Não, a gente precisa sair daqui. Entenda uma coisa, galera. Se você nasceu no Brasil, a menos que Jesus ele te diga isso, você é para estar aqui no Brasil. Aqui ele convocou você. Nada é à toa. Ah, foi coincidência eu nascer aqui. Ah, isso é porque eu nasci na Finlândia, sei lá. Não, não é coincidência. Há um propósito eterno na sua e na minha vida. Agora, é claro, com o passar do tempo, ele pode pegar e jogar você lá em outro país. Se assim ele quiser. E bênção que vai ser para nós liderança, entendemos e enviarmos alguns de vocês aqui para isso. Mas se não, aqui é o lugar que você deve estar. Ah, você tem um sonho de morar fora? Amém. Entrega para o Senhor, Ele pode fazer isso por você. Ele pode te dar uma casa, um lugar, um emprego lá fora. Glória a Deus e que lá você possa servi-lo e abençoar muitas vidas. Mas entenda isso. Se Ele te colocou aqui, é porque Ele tem um propósito para você aqui no Brasil. Amém? Vamos lá, dor número 3, repita lá, dor número 3. Fome, terremotos e sinais. Eu tô com fome agora. Calma. O verso 7, parte B, diz assim: e haverá fomes, no plural, doido, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? Princípio das dores. Infelizmente, meu tempo é curto. Então, se você quiser anotar aí, Lucas capítulo 21, verso 11. Lucas 21, verso 11 é um paralelo desse texto aqui, tá? Lucas 21, 11 também tem esse mesmo sermão escatológico que a gente pode chamar. Também tem em Marcos, a gente vai ver daqui a pouco também. Lá vai estar um pouquinho mais especificado o que seria isso. Então, mas já não existe fome em muitos lugares? Existe, mas isso será intensificado. Gente, é muito óbvio, na verdade, né? O aquecimento global, uma galera tá vindo aí nascendo, vai ter comida para todo mundo. Isso vai acontecer. Isso é bem óbvio, bem lógico. Eu sou de humanas, mas se você pegar e fazer cálculos, você vai entender. Cara, a água não vai dar. A comida não vai dar para todo mundo que está nascendo. Não é à toa que a China fala, olha, se quiser ter mais filhos, tem que pagar para nós. Porque não tem lugar nem comida suficiente. Então isso vai aumentar. Provavelmente por causa das guerras também. Porque o povo sofre quando isso acontece. Aqui em Lucas 21, na verdade, o original lá vai ser epidemias. A gente teve aí a do Covid. E aí agora tem se aumentado mais e mais doenças. E aí tem terremoto, maremoto, tsunami, como eu falei. E essas coisas aqui, galera, não há um contraponto. Não há um contraponto. O único contraponto que eu posso dizer para você é: se você confiar em Jesus, Ele vai suprindo a sua vida. Se você trabalha, Ele vai continuar suprindo no seu trabalho ou em outro lugar. Se você não trabalha, se você só estuda, se seus pais trabalham, confia. Ele vai sustentar você. Mesmo se o país entrar numa crise e que haja uma fome de uma forma geral, a gente precisa confiar que Ele vai sustentar. Domingo passado foi pregado sobre Elias. Foi, né? Acho que foi. Houve seca e Deus trouxe corvos para alimentar Elias. Ele pode fazer isso conosco ou não pode? Pode? Temos fé para crer nisso? Então Ele pode fazer isso conosco. Ele pode fazer nascer pão do nada. Não é à toa que o diabo chega para ele falando, né? Faz pão aí. Porque Ele pode fazer isso. Não que Ele vai, mas Ele pode. Gente, até aqui foi o princípio das dores, tá bom? Até aqui todo mundo sofre junto. Nós, não cristãos, todos vão sofrer. Todo mundo sofreu com o Covid. Quem era crente, quem não era crente. E assim acontece. Todo mundo pega gripe ou alergia, como eu. Isso acontece. Porém, agora a gente vai para a parte 2 da parte 1.
que é o aumento das dores para os cristãos. Eu vou ter que, aqui eu vou só até a metade por conta do tempo, e a gente termina mais na próxima, tá bom? Então, quiser anotar aí, o aumento das dores para os cristãos, vamos o verso 9. Deixa eu só tomar uma água. Então, vimos sobre falsos cristos, vimos algumas coisas que são como se fosse fome, fome, terremotos. Eu coloquei sinais também, talvez se você anotou. São coisas que podem acontecer, sinais no céu, coisas acontecendo na terra de diferente, que não acontece como sempre. Isso tudo são sinais de que Jesus está por aí, sabe? Ele está retornando. Mas o verso 9, o bagulho começa a ficar embaçado. Diz assim: então sereis vocês que creem em Jesus, que são crentes, sereis entregues à tortura e vos matarão. Putz. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Eu falei que o aumento das dores, galera, seria para os cristãos. Por quê? Mundialmente falando, já existe uma política por trás de grandes empresas multinacionais e grandes estados que comandam o mundo. Relaxa que não é conspiração nem nada, fica muito tranquilo. Mas eu fui estudar isso no meu TCC. Deus abençoe, eu passei. Deus abençoe você que está estudando. E o meu TCC foi, eu estudei um documento de um conselho da ONU, que é uma diretiva que eles se chamam lá, uma direção para multinacionais, grandes empresas, de como eles devem agir para que os seus consumidores consumam o que eles vendem. Tipo, sei lá, McDonald's é o lanche, uma farmácia lá, uma empresa de remédio é o seu remédio e tudo mais, e assim por diante. Existem certas diretivas que eles passam para essas empresas. Tipo assim, faz aí, porque vai ser melhor. Porque se você não fizer, você vai ser cancelado. Ninguém vai fechar a sua empresa, mas a gente vai começar a repudiar aquilo que você vende, independente do que você está fazendo ou não. Então, nisso que eu estudei, eu percebi que isso é mundial. Existem coisas como, olha, a sua empresa precisa jogar o lixo dessa forma, senão ela vai ser repudiada. A sua multinacional, ela precisa ter uma porcentagem de pessoas de pele escura trabalhando, porque senão ela vai ser repudiada. A sua empresa precisa ter uma série de pessoas homossexuais ou transexuais que vão ter que trabalhar na sua empresa obrigatoriamente, porque senão você vai ser repudiada. Uma série de coisas. Isso não é obrigatório ainda, mas haverá um repúdio, um cancelamento. Isso está acontecendo no mundo todo. Então, qual que é a nossa diferença para tudo lá fora? Para outras religiões? Aqui dentro, está Jesus, Ele nos ama, Ele quer que a gente vá até Ele, mas Ele não nos envia do jeito que a gente estava. Então, há de se ter uma mudança. E eu conheço pessoas de outras religiões que elas vão e elas são as mesmas pessoas. Elas não mudam nada. Elas não mudam, não tem uma diferença. Quando ela vai para um lugar onde ela vai e quando ela volta para esse lugar. Então, por que será que vão nos perseguir? Talvez pode perguntar. Por que vão perseguir os cristãos? Porque a gente vai pregar uma verdade que o mundo não gosta de ouvir. Que aqui diz no verso 9. Sereis entregues à tortura e o matarão, odiados por todas as nações. Eu queria chegar aqui. Gente, aqui no Brasil dá para ser cristão. Dá? Dá tranquilo, né? Então, ainda não é o retorno de Jesus. Porque no Brasil vai ter perseguição, galera. Eu não sei como vai ser. Eu não posso dizer porque eu não sou ninguém para dizer. Mas haverá. Porque Jesus está falando aqui. Sereis entregues à tortura, vos matarão. Odiados por todas. Todas é só China? Todas, é todas as nações. Todas as nações. Pode ser que o governo do Brasil não vá fazer isso. Mas talvez as pessoas lá fora. Algumas delas. Quando a gente dizer, olha, você precisa parar de usar o que você está usando aí de droga. Hoje não acontece nada, mas talvez daqui a um tempo vão tacar pedra, vão matar e ninguém vai fazer nada. Recentemente eu vi, ontem, na França, uma arte absurdamente horrorosa, que era uma pintura de um homem mais velho, forte, estuprando uma criança. Isso é uma arte lá no museu deles. E a pessoa que fez essa arte deu um argumento lá, deu uma desculpa. E aí, muitas pessoas
acho que o Ministério Público de lá entrou com um processo, ó, tem que tirar essa arte daí, isso não tá bacana. E aí, cara, não tiraram. A justiça disse, não, isso aí é liberdade de expressão. Deixa lá essa arte aí, uma arte horrível, uma arte horrorosa. A justiça deles está fazendo isso, porque a justiça terrena é extremamente falha e vai continuar sendo falha. Só Jesus é justo por completo. Então, eu dei esse panorama, porque eu vou ter que encerrar aqui nesse ponto. Mas a ideia de ser entregues dá uma ideia de instituição. Dá uma ideia do seguinte, vai ter pessoas que vão olhar e vão falar, olha, lá está o cristão, lá está o crentão, pega lá ele. Talvez aqui no Brasil não seja perseguição de morte, mas talvez, como tem acontecido, como esse padre que deu exemplo, que foi processado. Talvez isso aconteça. Talvez por causa do som. A gente sempre tenta fazer o som mais baixo, mas mesmo assim, talvez feche igrejas. Eu não sei o que pode acontecer. Mas isso é algo que vai acontecer em todas as nações, de uma forma meio que institucional. Prisões, processos. Marcos 13, se você quiser anotar, vai dizer um pouco sobre isso. Marcos 13, verso 11. Vai dizer um pouco sobre isso. E, gente, eu quero ir mais para o final. Eu vou ter que pular alguns versos, infelizmente. Porque senão vai ser só barra. Eu não vou chegar na parte boa. E a gente vai sair daqui meio da bad. E não é a intenção. É isso não. Então eu vou pular algumas coisas aqui sobre o tipo de perseguição que vai acontecer, tá bom? Como o verso 10 vai dizer um pouco como vai acontecer. O verso 11, tá? Eu quero focar no verso 12, tá bom? Vamos pro 12 lá. E aí eu já consigo ir pro final. Diz assim, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Gente, isso aqui é algo que vai acontecer depois da perseguição aumentada para nós, que somos cristãos. Ou seja, esse amor aqui que vai se esfriar é o amor do mundo? Não, mano, lá fora a galera já não tem amor, mano. Se a gente tá aqui já é difícil ter paciência, ser amoroso com quem tá ao nosso redor. Imagine quem não tem em Deus. Eu dou esse exemplo que é bem esdrúxulo, mas eu tava saindo com a Bianca, tinha uma autoescola na minha frente. O cara tá aprendendo a dirigir, o Gabi tá fazendo autoescola aqui, né? Mano, tinha um cara atrás de mim, o cara começou a buzinar, mano. Cara, não tem um mínimo de paciência. Tipo assim, a pessoa está aprendendo a dirigir. E você vai traumatizá-la por fazer isso. E saiu na frente da pessoa e tal. Não tem o mínimo de amor. O mínimo. Não existe mais. Então, esse amor aqui que o texto está falando é de nós. Vou tomar água, senão eu vou ficar sem voz. Sorry. Essa palavra no original, esfriar, ela vem da origem respirar. Olha que louco. Que vem de alma. Então, o mundo lá fora vai começar a andar como um zumbi. Tipo assim, sai da frente, senão eu vou comer você, a sua carne, eu vou acabar com você. Vou pular no seu pescoço. Sai daí, não quero saber quem você é, só sai da frente. Então hoje um simples, obrigado, bom trabalho, Deus abençoe, a pessoa já fica, oxi, é esse maluco aí que tá falando. Coisas simples são incríveis para as pessoas lá fora, porque não se tem mais esse amor. Porém o amor de muitos esfriará, está dizendo nós. Sabe por quê, galera? E não era muito gostoso de falar sobre isso, mas o Senhor me pediu para falar. Quando começaram a acontecer essas perseguições, o meu desejo é que vocês que estão aqui, quem for me assistir, não suma. Sabe por quê? Depois da pandemia, sabe, a pandemia que foi uma parada muito tensa, que afetou a todos, mas ninguém foi perseguido por causa do evangelho. Tem gente que sumiu, desapareceu, não vem mais para a igreja. Imagine se entra alguém aqui e fala, vem, se você está preso, ou eu vou matar você. Caramba, o que vai acontecer com as pessoas? Então por isso que o amor vai se esfriar. Porque agora é só doença, ou talvez alguém não goste muito de mim, mas ninguém tenta me roubar porque eu sou cristão, tenta me matar, tenta furtar meu carro, tenta jogar ácido na minha cara, como acontece no Oriente Médio, com mulheres que são do Islã, que se convertem ao cristianismo, os maridos que não conhecem a Cristo, eles sentem raiva e tentam matar as mulheres. E elas fogem aqui para o Brasil, para os Estados Unidos. Elas fogem. Então, o amor de muitos vai se esfriar, porque se a gente não estiver conectado um com o outro, ajudando um ao outro, vai ser muito fácil de se esfriar. Muito fácil de se esfriar. Então,
o verso 13 diz assim: mas quem perseverar até o fim será salvo. A salvação aqui é a salvação não no sentido de, havia um problema, Deus vai me tirar do problema. Ele pode realmente te tirar do problema. Ele pode realmente fazer como ele fez com Pedro, que foi preso, e aí a igreja orou e ele foi liberto, e os guardas dormiram, e as celas foram abertas, como Paulo e Silas, que adoraram, e a prisão se quebrou. Porém, o mesmo Paulo, o navio naufragou, e ele ficou 3 dias naufragado no mar. E aí? Deus não podia ir lá e fazer um anjo vir, Paulo, pega a minha mão aqui, vamos até a ilha mais próxima. Podia. Ele não fez. Então ele pode nos salvar fisicamente. Mas a gente tem uma certeza nessa noite, de que ele já nos salvou do pecado e que ele já nos salvou da punição eterna. Se eu tenho a Cristo, nova criatura eu sou. Então, esse corpo aqui, sabe, uma parada que eu tenho aprendido. A gente tem que começar a se portar um pouquinho menos com esse corpo aqui. Porque a gente vai ficar doente, a gente vai ter dor nas costas, vai ter um probleminha no olho. Porque isso aqui é corruptível. Isso é corruptível. Eu gosto da série do The Chosen, porque mostra esse Jesus que ele tem os mesmos BO que nós. Tem fome, tem sono, tem cansaço, às vezes não dormia direito, às vezes roncava. Isso é muito legal da série, por isso que eu gosto bastante. E eu queria encerrar falando um pouquinho sobre aonde a gente deve permanecer e o que vai acontecer se a gente permanecer nesse lugar que é o amor. Se a gente perseverar até o fim. Aqui o verso 14, eu quero encerrar aqui com esse versículo, que diz assim: e esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro. Então, o mundo inteiro quer dizer qualquer lugar do mundo, certo? Vai ser pregado em qualquer lugar do mundo. Eu não sei quantas etnias ainda não conhecem Jesus, mas existem muitas que ainda não conhecem Jesus. Existem lugares em que o amor já se esfriou, como na Europa. Então, existem alguns brasileiros indo para lá, para Espanha, para Portugal, para França, ou Vilas Boas, que a gente canta música, está em Londres. Porque se lá eles forem reavivados, a gente tem mais chance de alcançar esses outros lugares. Porque pensa, cara, né, como é que a gente, vamos supor que a gente vai enviar alguém daqui. Vou usar o exemplo dele, que ele tem isso no coração dele. A gente precisa bancar o Eli. Dinheiro. Precisamos de dinheiro. Então, como é que a gente vai bancar? O Brasil não é um país tão rico assim. Mas na Europa eles são. Só que eles precisam voltar a queimar para o Cristo novamente. Então muitos estão sendo enviados para lá. Porque lá eles conseguem bancar financeiramente. Um missionário que come pelo menos 3 refeições por dia precisa pagar uma água e uma luz, vamos supor. Isso vai dinheiro. Então, eu queria encerrar falando sobre a melhor parte de tudo isso. Para a gente sair daqui, não na bad, mas muito, muito feliz. A melhor parte disso é um grande avivamento. E é isso que eu olho para esse texto, é isso que eu creio. Haverá um grande avivamento. Eu olho para o mundo hoje, a gente está aqui gravando, e por que eu acho que o grande avivamento vai vir daqui para frente? Porque hoje, cara, na internet, a gente consegue ver tantas coisas. E como teve aquele momento lá em Asbury, não sei se você viu, cara, isso foi muito top. Isso é muito da hora. Só que se a gente só olhar pra isso e falar, que top, que legal, e continuar vivendo como nos dias de Noé. Tipo assim, eu tenho minha rotina, mano. Eu não posso ficar mais tempo orando, porque, sabe, mano, eu tenho o que fazer. Eu tenho mais o que fazer. Então, muito legal que eles continuem orando lá. Mas não vou orar, não. Eu não vou orar mais do que eu já oro. Não vai dar. Cara, a gente vai se esfriar bem de pouquinho, bem devagarinho. Daqui a pouco a gente não tá aqui. Daqui a pouco a gente não tá mais pensando em Deus em casa. E logo a gente se esfria. Então, quando que vem o fim de tudo? Quando que realmente começará o fim de tudo? Quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. Então, de tudo que eu falei aqui, galera, tudo mesmo que eu falei aqui, se apeguem a esse verso 14. O resto, Deus vai nos dar direção. Se der um terremoto, Ele vai dar direção. Se vier fome, Ele vai dar direção. Agora, o que cabe a nós? Além de esperar a direção de Deus. E ir por todo mundo. E proclamar o evangelho. Eu quero encerrar, o louvor pode subir, em Romanos 10. Último texto que eu vou ler com vocês. Romanos capítulo 10.
partir do verso 13. Eu vou movimentar aqui. Quando vocês abrem. Você consegue me ajudar aqui? Só pôr essa mesa no cantinho, por favor. Romanos 10, verso 13, eu disse, né? Eu disse verso 13? Diz assim: por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é tipo assim: Deus, me ajude, Senhor. Eu preciso de ti. Jesus, onde você está? Me ajude. Preciso de ti. Invocar é chamar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui está falando do fim. Está falando do fim dos tempos. Daqueles que conhecem ou não a Jesus. Porque muitos vão falar: governo, me salve. Meu emprego, me salve. Mas só será salvo quem invocar o nome do Senhor. Aí diz o 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Não há nada melhor para a gente falar do que o Evangelho. Nada melhor. Então, eu queria encerrar aqui de uma forma bem leve. A gente falou sobre muita coisa, mas eu pulei alguns pontos que eram um pouquinho mais complicados. Se Deus quiser, nas próximas a gente tem um pouquinho mais de tempo. Mas dei essa pincelada para vocês. Mas o foco final da nossa mensagem hoje é o envio, que é a última coisa que Paulo fala ali, né? Como crerão, como conhecerão a Jesus se ninguém os envia? Ninguém vai os enviar. Só que para enviar, e aqui eu não estou falando só de missão, tá? Estou falando de onde você estuda e trabalha, da sua casa, do seu bairro. Para enviar, existem os pressupostos que Paulo fala ali. Você precisa ser uma pessoa que invoca ao Senhor. No estilo de Abraão, no estilo de Moisés, como a gente cantou aqui. Tá? Eu prefiro estar na tua presença do que em outro lugar. Só que sábado é um dia muito legal para cantar isso. Mas na segunda, terça e quarta é um pouco mais difícil de cantar isso. De cantar é muito legal estar na tua presença, Senhor. Porque na quarta nós não estamos todos juntos para incentivarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros. Lá, na quarta-feira, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, é você e Deus. É você e o Espírito Santo. Então, eu quero orar com vocês, se pudesse colocar de pé e apagar as luzes.